vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema do vídeo de hoje, José e o Rio Abençoado. Através dos sonhos de Faraó, a Kabbalah vislumbra os níveis espirituais da criação, dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. A seguinte seção do Zohar discute o sonho de Faraó, no qual ele viu 7 vacas gordas emergindo do rio, que foram engolidas por 7 vacas magras. Então ele viu 7 feixes de hastes de trigo completamente saudáveis, que foram engolidos por 7 feixes de trigos murchos e mal formados. Então do rio emergiram 7 vacas de aparência agradável e carne saudável, e elas estavam pastando nos pântanos, ou no mangue, por assim dizer, não é mar, mas no pântano ali. Isso está em Gênesis 41, versículo 2. A única imagem no sonho do faraó que não é interpretada por José é o rio. Não é citado o rio, mas o Zohar explica a função importante do rio. O rio é entendido como sendo o rio Nilo, que foi a fonte de sustento para todo o Egito. O Rabino Elazar disse, então do rio, Gênesis 41, versículo 2, como se perguntasse qual é o significado do rio no sonho do faraó. É o rio do qual todos os níveis abaixo são abençoados, porque este rio é derrubado e sai para irrigar, ou seja, ele é transbordado e sai para irrigar e nutrir todos eles. José é o rio para quem todo o Egito foi abençoado. Então, José, na verdade, o Egito foi abençoado por causa de José, não por causa do rio. Então, o Zohar compara José ao rio Nilo. A Sefirá de Esod desce as águas do mundo de Atzilut para entrar em Beriá. Em outras palavras, o rio que sustenta todos os níveis inferiores é o atributo de José, a Sefirá de Esod, do mundo de Atzilut, que atrai as águas do mundo de Atzilut e entra em Beriá. Mas, tecnicamente, em Da'at de Beriá, a partir da qual as 7 midot de Hesed para Malchut se ramificam. Então venha e veja, 7 níveis, as 7 midot mencionadas são irrigadas e abençoadas por ele. São aqueles sobre quem diz, eles estavam com aparência agradável e carne saudável, ou seja, as vacas. Gênesis 41, 2. E elas pastaram entre os juncos. O hebraico para entre os juncos é Bahu, que tem a mesma raiz que a palavra irmandade, Bahavá. De acordo com isso faz alusão à sua interconexão e harmonia. Não há separação entre eles. Portanto, eles têm essa qualidade louvável da unidade. Todos esses 7 níveis mencionados são uma verdade mística, como está escrito. E as 7 donzelas que lhe serão dadas da casa do rei. Esther 2, versículo 9. Estas são as 7 donzelas que foram dadas à rainha Esther pelo rei Assuero. É por isso que elas são chamadas de 7 vacas de aparência agradável, referindo-se às 7 sefirote do lado da santidade. Em frente a elas estão aqueles sobre quem o versículo declara, os 7 eunucos que servem na presença do rei. Esther 1, versículo 10. Aqui eles se referem às 7 vacas feias, as 7 vacas magras. Elas fazem alusão às sefirote dos reinos profanos. Em um nível mais profundo, as sefirote de santidade são realmente as sefirote do mundo de Tikkun, o mundo do concerto, enquanto as sefirote do lado profano estão as sefirotes do mundo do Tou, o mundo do caos. O povo judeu teria que descer ao Egito para elevar as centelhas sagradas
que caíram no mundo físico quando o mundo do Tou quebrou, o mundo do caos, que deu a explosão das Kelipote. Isto é o que estava sendo mostrado a José nos sonhos do faraó, Ramás. O Rabino Yitzhak discorda da análise anterior. Segundo ele, o faraó não discerne as sefirotes do mundo de Beriá. Ele disse, as 7 vacas boas refere-se aos níveis acima da sefirote do mundo de Asiá. E as 7 vacas feias são os outros 7 níveis abaixo. Isso se refere aos 7 níveis daquele pá, Mikdash Melech. Uma pessoa recebe coisas em seus sonhos de acordo com o tipo de pessoa que ela é. Os primeiros 7 são do lado da santidade. Os outros 7 são do aspecto da impureza espiritual. O Rabino Yudá, concordando com o Rabino Yitzhak, disse, os primeiros são bons porque são do lado direito, o lado da santidade, sobre o qual está escrito, Deus viu que foi bom. Gênesis 1, versículo 4. E os maus estão abaixo naquele pá. Os 7 feixes são do lado da pureza, os outros são do lado da impureza. Esses níveis existem um acima do outro. Estes estão opostos àqueles. E Faraó viu todos eles em seu sonho, tanto o lado bom quanto o lado mau. Disse o Rabino Yaísa, tudo isso foi mostrado para aquele faraó perverso? Por que foi mostrado para o faraó que era mau? O Rabino Yudá respondeu, ele viu apenas a semelhança deles, pois há níveis sobre níveis, alguns opostos ao outro e alguns acima dos outros. O faraó viu apenas os níveis abaixo. A partir disso, aprendemos que uma pessoa recebe coisas em seus sonhos de acordo com o tipo de pessoa que ela é. Quando ele está dormindo, sua alma se eleva para receber conhecimento, cada um de acordo com seu nível adequado. E assim Faraó viu apenas o que era apropriado para ele ver, e não mais. Isso contrasta com José, que entendeu o assunto em um nível muito mais profundo. José soube interpretar esse lado espiritual do sonho do faraó, com muito mais profundidade. Consequentemente, não há desacordo entre as duas opiniões. A explicação do Rabino Elazar se aplica a José e ao que ele entendeu dos sonhos do faraó, enquanto o Rabi Yitzhak e Rabi Yehudá explicam o que o próprio faraó viu. Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje, e essa foi a explicação do rio Nilo, por causa das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e como só José conseguiu interpretar o lado espiritual do sonho, enquanto o faraó viu somente o lado físico. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.